Salve, salve, meu Brasil! Começamos aqui mais um De Tudo Um Pouco e queremos abençoar você com a palavra de Deus. Você está esperando a palavra de Deus? Olha só o que o texto aqui nos diz de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 10, e nos dizem assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, mas para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Esse texto nos mostra tanta coisa bela na palavra de Deus e que também nos aponta tantos caminhos aqui para as mudanças na nossa vida. Um homem que não quer mudar, certamente esse homem se afasta de Deus, se afasta desse propósito divino e, claro, não prospera em absolutamente nada. Então, sabe aquela frase que você já deve ter ouvido? Quer conhecer um homem? Dê a ele dinheiro e poder. Aqui, um homem de Deus, ele deve ser reconhecido por esse poder que recebe de Deus. Mas esse poder que vem de Deus, esse poder que é perfeito, com uma finalidade, com um propósito muito bem definido, ele precisa ser ali bem instalado. E para ele ser bem instalado na nossa vida, algumas coisas precisam acontecer. Dentre as quais aqui nós citamos que a fraqueza, que o apóstolo Paulo aqui menciona, a sua fraqueza é quando ele olha e ele faz esse comparativo pelas grandezas que ele foi, das revelações que ele recebeu, ele faz esse comparativo. Deus é tão grande e eu sou tão pequeno. Quando aqui ele foi atormentado por esse espinho na carne, aqui um mensageiro de Satanás, não deve ser um motivo de discussão o que vem a ser esse espinho na carne, até porque não é muito bem colocado. E se fosse também interesse de Deus ali tão específico de falar o que era, deixaria registrado. Mas o fato é que Paulo reconhece aqui que isso não vinha de Deus e que esse mensageiro de Deus só tinha ali um propósito: revelar a sua fraqueza, a fraqueza para que ele nunca viesse ensoberbecer diante do tanto que ele estava ganhando. Quantas pessoas se perdem exatamente pelo tanto que ganham? Não falo de salário, não falo de bens, estou falando daquilo que vive na fé. Pessoas que se colocam, se portam como verdadeiros deuses ali, porque às vezes foi usado por uma situação, foi usado em um aconselhamento, foi usado e até como agente de um milagre na vida de alguém, e coloca aquilo como um Deus. Mas parece que um Deus também parado, um Deus imóvel, um Deus morto, porque só fica falando daquilo. Vive à sombra de um testemunho. A palavra de Deus, lá no Evangelho de João, diz que se todos os milagres de Jesus fossem listados, nem em todos os livros da terra eles conteriam todos. Ou seja, nem tudo na nossa vida também é para ficar a rotina de mudanças, de novidades. É isso, porque o Evangelho é boas novas. E a fraqueza que Paulo se refere, ela também, quando ali ressaltada, foi exatamente para que Deus nos mostrasse que a gente não poderia estar vivendo de ostentação. A ostentação é uma exibição vã ou inútil de algo que a gente tem ou pensa que é. Ou seja, é esse orgulho, e é essa raiz de orgulho que nos separa de Deus. O orgulho é o antônimo de amor. E ainda nós vamos ver que esse orgulho, o que é o orgulho? É pensar que nós somos tão bons ou melhores sozinhos do que com Deus. Ou seja, eu pensar que eu sou melhor, sou bom, ou melhor do que se eu estiver sozinho, se eu estivesse com Deus. E é isso que Paulo aqui estava sendo tratado e que nós também hoje tratamos para eliminar essa autossuficiência na nossa vida. Isso aqui é uma forma de proteção para as nossas vidas.
Quando nós nos expomos demais, é exatamente o nível de relação que a gente quer buscar fora também. Vamos pensar que um rico, ele, quando ostenta, ele aparenta tudo aquilo que ele tem, ele pode estar atraindo pessoas por aquilo que ele tem, não por aquilo que ele é. Então, a pergunta que talvez eu faço para você, mas que talvez seja para todos nós, é exatamente isso. Que tipo de amigos que eu vou querer? Que tipo de amigos que eu quero? Amigos que me amam pelo que eu tenho ou pelo que sou? E aí, você quer ter amigos pelo que você tem ou pelo que você é? Essa é a pergunta de Deus para nós quando Ele nos confronta na fraqueza. Para saber se a gente é amigo mesmo de Deus quando a gente depende dEle. E a fraqueza vai nos mostrar essa relação de dependência de Deus. Essa dependência que vai nos mostrar que a nossa inteligência não basta, os nossos recursos financeiros não nos bastam, vai mostrar que os nossos amigos, eles não conseguem preencher as nossas necessidades. Ao contrário, são essas nossas necessidades, as nossas insuficiências que nos fazem experimentar o poder de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre as suas fraquezas, que é exatamente o convite para Jesus reinar. Ele fala das injúrias, é que é nesse tempo onde somos injuriados, é que somos testados, né, para que a gente fique firme, para que a gente fique alicerçado em Deus. Aqui fala sobre as necessidades. É nesse tempo que nós nos mantemos dependentes de Deus, porque quando aquela igreja de Laodiceia, ela estava ali vivendo aquele momento onde Deus falou, é porque vocês pensam que vocês estão abastados, vocês têm tudo, mas na verdade vocês são cegos, pobres e nus. Ou seja, não é esse tipo de comparativo, porque eles achavam que não estavam precisando de nada. E as nossas necessidades é que nos alinham à vontade da superabundância em Deus. Algo que é importante a gente pensar aqui também, que essas nossas fraquezas, eu coloquei aqui, elas nos fazem enfrentar as nossas incapacidades. Muitas pessoas pensam que precisam receber o poder para poder agir. Não, é pela nossa fraqueza, essa nossa dependência é que vamos enfrentar as nossas incapacidades, onde nós reagimos. Então, isso vai precisar desse exercício de fé. E quando a gente pensa aqui, esse poder que devemos ser reconhecidos é esse poder que nós damos a Deus na glória que Ele merece. Paulo, ele sabia que não era um problema com Deus. Ele era um problema com a carne dele e com o Satanás. Ele sabia disso. Veja bem, o que faz uma pessoa hoje se afastar dos caminhos do Senhor? Deus errou? Aquele irmãozinho que pisou no calo do outro, aquele outro que deu um calote naquela outra irmã, comprou e não pagou, sabe? Muitas pessoas estão afastando-se da presença de Deus por causa dessas ocorrências. Aí eu pergunto, onde que Deus falhou nessa história? Claro, Ele não falhou. Quem falhou foi o homem. Então, nós só receberemos poder quando a gente separar muito bem isso. Dar ali ao homem o crédito ou débito que é devido, mas saber que Deus, Ele não conta com esse débito, porque a tentação, Deus não tenta ninguém. Ele permite que sejamos tentados, mas Ele por si só não tenta ninguém. Então, esse poder de Deus será revelado nas nossas vidas quando a gente entender que a natureza dos nossos problemas ou são carnais ou espirituais por aquilo que o diabo tenta fazer para nos afastar da palavra dele. Outra coisa que a gente pensa é que se Deus não tira os espinhos da nossa carne, é porque Ele tem um propósito também ainda não de te ferir mais, mas usar esse espinho para que você cresça e seja mais forte. Aprendemos que tempos difíceis geram homens fortes, tempos fáceis geram homens fracos. Ou seja,
Nós precisamos de viver e conviver, às vezes, com essas dificuldades, e Deus nos permite isso para que sejamos fortes, fortalecidos, estejamos sempre prontos para as batalhas. Então, é por isso, meus irmãos, que eu quero aqui encerrar dizendo que Deus, o poder de Deus na sua vida, não tem limites. Então, seja conhecido como por esse poder que recebe de Deus. Não vai ser esse poder que aquele velho jargão popular diz: quer conhecer o homem, dê a ele dinheiro e poder. Não vai ser conhecido por esse lado pejorativo da coisa, mas deixe Deus ser conhecido na sua vida pelo poder dele operando em você, porque esse poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, não tem limites. Amém? Pai, começamos esse dia de quarta-feira aqui, maravilhoso, um dia que o Senhor nos deu e nos renovou com centenas de novas oportunidades. E nós queremos só estar atento a todas elas, a cada minuto, a cada momento, a cada segundo, a cada encontro, a cada desencontro, a cada aventura, a cada desventura. Temos uma oportunidade ainda de crescer, vivendo o Senhor e a lei do Senhor. Queremos, ó Deus, nos lançar nesse amor poderoso do Senhor, sabendo que esse amor, esse poder sobre as nossas vidas não tem limites e queremos ser ilimitados nesse poder do Senhor. Ainda que mantenhamos a nossa humildade, ainda que mantenhamos, ó Deus, a nossa simplicidade e ainda que não tenhamos tantas coisas, mas sabendo que quando somos fracos, é que somos fortes, sabendo e crendo e vivendo que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, nos suprirá em Cristo Jesus em todas as nossas necessidades. Por isso, Deus, vá ao encontro da necessidade de cada um dos meus irmãos agora, dessas necessidades mais aparentes, em termos de cura física, restaurações familiares, ó Deus, restaurações financeiras, mas também, ó Deus, que o Senhor vá ao encontro das fraquezas de cada um deles, para que ali tenha um ambiente, um cenário montado para a revelação do seu grande poder. Pai, restaura o nosso telespectador, restaura a família brasileira, restaura a nossa nação. É o pedido que nós fazemos nesta manhã e o fazemos no precioso nome do nosso irmão Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.